Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar uma nova série hoje, com a graça do Senhor, né? Nós iremos iniciar uma série no Evangelho segundo Marcos. Nós mudaremos agora um pouco. Nós estávamos, pelo menos eu estava muito mais adaptado, né, à epístola, né? As epístolas, né? Aquele formato de escrita, e nós iremos mudar um pouco mais agora para estudando o Evangelho segundo Marcos. O tema dessa série é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E para tentar facilitar o entendimento geral do nosso objetivo na série, eu também coloquei uma espécie de tema secundário, né? Uma nota explicativa. E essa nota explicativa é Trilhando o Caminho do Discipulado. Então, ao longo de toda essa série, no Evangelho segundo Marcos, nós iremos ter os nossos olhos voltados, centrados, né, para esse tema geral. Jesus Cristo, o Filho de Deus, trilhando o caminho do discipulado. Ou seja, meus irmãos, o objetivo central nessa série é conhecer mais do Senhor Jesus Cristo, conhecer mais da obra dele e conhecer mais e entender o que significa seguir ao Senhor Jesus Cristo. Além disso, nós perceberemos também ao longo de toda a série, em função da dinâmica que acontece em Marcos, né, no Evangelho segundo Marcos, o quão é impossível não reagir a esse conhecimento acerca de Cristo, a essa revelação acerca de Cristo. E é essa reação, como nós veremos, principalmente nos primeiros capítulos desse Evangelho, é essa reação que revelará quem somos nós. Se os irmãos lembrarem, nas suas leituras aí acerca dos evangelhos, os irmãos devem ter percebido que nos mais diversos encontros que o Senhor Jesus Cristo tem com as pessoas, né, a quem ele estava ali pregando, né, e apresentando o reino, enquanto ele mantinha a mesma mensagem, ou uma mensagem central ali sendo apresentada e sendo testificada pelos sinais que ele trazia também, a reação das pessoas ela não era a mesma. Alguns largavam tudo para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Alguns o odiavam e por isso planejavam matá-lo. E outros o acompanhavam de forma anônima, sem estabelecer nenhum tipo de vínculo ou de compromisso com o Senhor Jesus Cristo. E é importante nós observarmos isso, meus irmãos, porque nós precisamos olhar também para a nossa reação diante da revelação do Senhor Jesus Cristo. Qual tem sido a sua reação cada vez que o Senhor Jesus Cristo é colocado diante de você, na pregação da palavra, na leitura da palavra? Como você tem reagido ao Senhor? Você sabe quem é Jesus realmente? Meus irmãos, essas perguntas parecem simples, mas elas são importantíssimas para que possamos entender o Evangelho, a salvação que nós recebemos e entender quem nós somos entre esse grupos de pessoas que eu comentei. Quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus? Você tem percebido e refletido como a forma que você reage a essa revelação, ela define quem você é? Esse é um ponto importantíssimo para nós pensarmos. Dessa forma, meus irmãos, em cada uma das nossas reflexões aqui, nessa série, acerca de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e de como nós devemos segui-lo, em cada uma dessas reflexões, nós estaremos perguntando e respondendo e buscando responder quem é Jesus. E também, diante dessa revelação de quem é Jesus, como seguimos a Jesus. O que significa seguir a Jesus? E isso é importante demais, meus irmãos. Por quê? Porque as pessoas tendem a criar e a imaginar versões
de um Jesus que não é aquele que é revelado nas Escrituras. As pessoas tendem a conformar a imagem que ele tem do Senhor Jesus Cristo àquilo que ele pode alcançar, aquilo que ele pode ceder, aquilo que ele pode, até onde ele pode ir em sua caminhada. Nós, muitas vezes, meus irmãos, nós estabelecemos por nós mesmos, por meio da nossa lógica, por meio do nosso entendimento natural, um caminho, uma estrada que nós podemos seguir para, assim, seguir a Cristo. E muitas vezes, muitos que se dizem cristãos trilham um caminho que não é o caminho do discipulado cristão, que não é o caminho de seguir a Cristo. Muitas vezes, nós achamos que estamos sendo espertos porque nós conseguimos driblar alguns caminhos mais difíceis e nós conseguimos nos desviar das dificuldades e das dores do verdadeiro caminho. Mas quando fazemos isso, meus irmãos, nós não estamos sendo espertos. Nós estamos sendo iludidos. Iludidos por esse mundo, iludidos por Satanás, iludidos pela nossa carne, pelo nosso ego. Quem é Jesus Cristo? Como seguir ao Senhor Jesus Cristo? Observe, meus irmãos, que a pergunta não é quem eu acho que é Jesus Cristo. A pergunta não é quem eu sinto que é Jesus Cristo. Ou como eu vejo Jesus Cristo. A pergunta é quem é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi revelado e que foi proclamado no testemunho daqueles que o viram, que o ouviram e que o tocaram, como o apóstolo João fala, como o apóstolo Paulo fala. E além disso, o que esse Jesus, revelado no testemunho dos apóstolos, daqueles que o viram, o que esse Jesus ensinou a respeito do que significa segui-lo. Essas são perguntas que nós nos faremos, ao longo de toda essa série, se o Senhor nos permitir. Para que nós possamos cumprir, meus irmãos, esse objetivo em Marcos, no Evangelho segundo Marcos, nós precisamos, antes de tudo, entender o contexto em que esse Evangelho foi escrito. Nós precisamos nos fazer perguntas similares àquelas que nós vimos naquela aula de EBD sobre o estudo bíblico indutivo, Nós precisamos fazer perguntas a esse livro e ao material que nós temos disponível para entendermos esse contexto. Então nós precisamos saber, por exemplo, quem escreveu, parece uma pergunta muito óbvia, Quem escreveu o Evangelho segundo Marcos, Mas esse título, como nós veremos daqui a alguns minutos, esse título ele não faz parte da escritura canônica, Vou falar melhor sobre isso. Quem escreveu o Evangelho? Esse Evangelho. Como esse que escreveu, como autor, ele seria capaz de fazer a descrição desses fatos que ele narra, desses relatos, da forma como ele fez. Para quem ele escreveu? Quais eram as circunstâncias daqueles que receberam, que foram público-alvo desse Evangelho? Quando ele escreveu? Qual é o propósito, o objetivo que o evangelista Marcos tinha em mente quando ele escreveu a esses destinatários, Tudo isso, meus irmãos, é importante para que a gente possa entender o propósito original de Marcos e do Espírito Santo para aqueles irmãos e assim aplicar esse propósito a nós também, esse entendimento a nós também. Qual é a estrutura, quais são as características do Evangelho segundo Marcos? Tudo isso nós precisamos entender para que possamos, então, prosseguir, meus irmãos, ao longo dessa série. Por isso, hoje nós trataremos mais dessa introdução a respeito dessa contextualização do Evangelho segundo Marcos, para que a gente possa prosseguir nessa série, entendendo melhor os ensinamentos e aquilo que nós temos como objetivo, que é saber quem é Jesus e como seguir a Jesus. Nós veremos a autoria de Marcos, do Evangelho segundo Marcos. Nós veremos
a ocasião, né, quais as circunstâncias e qual o propósito que levou Marcos a escrever esse evangelho, e nós veremos também qual é a estrutura desse evangelho que nos capacita a entender melhor todo esse escrito e os ensinamentos que ali estão. Em relação à autoria, meus irmãos, o evangelho de Marcos, assim como os demais evangelhos, ele não identifica o autor, né? Então, ao longo de todo o escrito, vocês não vão encontrar ali o autor se autodeclarando, né? Nem nesse evangelho, nem nos demais. E esses títulos que nós vemos aqui antes de iniciar o evangelho, né? O evangelho segundo Marcos, por exemplo, aqui, esses títulos eles surgiram, eles foram adicionados na primeira metade do segundo século. E isso com base na tradição dos pais apostólicos, na tradição daqueles que vieram logo depois da geração dos apóstolos. Ou seja, era bem conhecido, era determinado, né? Existia uma unanimidade acerca dessas autorias no meio desses pais apostólicos. E é por isso que esses títulos foram adicionados. Então, os pais da igreja, né, como Justino Marte, como Tertuliano, como Clemente de Alexandria, eles reconheciam, e quando eu falo pais da igreja, meus irmãos, nós precisamos lembrar que estes são aqueles que seguiram a geração dos apóstolos. Estes, durante alguns séculos, né, esses reconheciam a autoria de cada um desses evangelhos. Mas o relato principal que nós temos, e que eu trouxe aqui para os irmãos, é de Papias, que é um pai apostólico que nasceu na década de 60, e é importante falar sobre isso, meus irmãos, porque esse pai apostólico Papias, que era pastor em Herópolis, ele teve contato direto com o apóstolo João. Ele ouviu o evangelho do apóstolo João. Então, observe um relato que ele traz aqui a respeito desse evangelho. Ele diz assim: e o presbítero, ele está falando aqui do apóstolo João, e o presbítero costumava dizer isso: Marcos tornou-se o intérprete, né, o tradutor de Pedro, e escreveu com exatidão tudo aquilo que ele se lembrava. É verdade que não em ordem das coisas ditas ou feitas pelo Senhor. Embora Marcos não tenha ouvido nem seguido o Senhor, mais tarde seguiu Pedro, que costumava ministrar ensino conforme se tornava necessário, mas não organizado, por assim dizer, os pronunciamentos do Senhor. De sorte que Marcos nada fez de errado ao pôr por escrito fatos isolados à medida que se lembrava deles. Ou seja, eu trouxe esse relato aqui, meus irmãos, para que os irmãos possam ver a expressão de alguém que teve contato direto com um apóstolo, no caso aqui o apóstolo João, e trazendo essa convicção de que esse evangelho, embora não tivesse sido escrito por alguém que era apóstolo do Senhor, esse evangelho foi escrito por alguém que bebeu diretamente da fonte de um apóstolo do Senhor, que diretamente recebeu esses ensinamentos do apóstolo Pedro. E existem vários relatos na história da igreja que tratam desse relacionamento entre Pedro e Marcos. Existe um versículo nas Escrituras, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, onde o apóstolo Pedro fala sobre essa relação dele com Marcos. Ele chama ele de filho, provavelmente falando sobre o nascimento na fé de Marcos, né? Então, como se Pedro fosse o pai na fé de Marcos. E se nós lembrarmos, eu quero trazer à memória dos irmãos, a última pregação que eu trouxe aqui para os irmãos, em 2 Pedro, capítulo 1, né? Mais especificamente no versículo 15, o apóstolo Pedro ele fala dessa intenção que ele tem de trazer, mesmo após a sua morte, garantir que aqueles irmãos teriam a lembrança, seriam lembrados acerca do Senhor Jesus Cristo, acerca da obra do Senhor Jesus Cristo. Em relação a Marcos, meus irmãos, eu não vou ficar falando aqui sobre o evangelista João Marcos. Se for necessário, na pregação que for necessário, no texto que for necessário, eu posso falar algo sobre isso, mas as Escrituras falam bastante sobre João Marcos, né? Falam que ele é filho de Maria, uma mulher que ajudava na igreja, que abrigava, que era hospedeira, né, de vários irmãos e de missionários e de uma igreja, inclusive, né, de uma reunião dos santos ali. Fala que ele é primo de Barnabé. É interessante que ele fala que João Marcos foi aquele que auxiliou Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária, e foi também aquele que foi a causa central da separação de Paulo e Barnabé na segunda viagem missionária. Mas
deixa claro também, as Escrituras deixam claro que no final da vida de Paulo, eles estavam reconciliados, eles tinham... Paulo cita lá em 2 Timóteo que João Marcos é útil a ele, que ele fosse enviado a ele para que ele pudesse continuar sendo útil a ele. Para nós aqui, meus irmãos, o importante é que nós sabemos que a fonte desse evangelho segundo Marcos é o apóstolo Pedro. Aquele que era do grupo mais íntimo de Jesus, aquele que exercia uma liderança entre os apóstolos, esse é a fonte principal do evangelho segundo Marcos. E por que é importante nós sabermos isso? Por que eu estou falando isso aqui, né? Porque, primeiro, a estrutura do evangelho de Marcos, como nós vamos ver, é uma estrutura muito narrativa, onde nós vemos cenas sendo construídas. Então é importante nós sabermos que essas cenas que são construídas em relação, por exemplo, ao batismo do Senhor, em relação às curas que o Senhor fez, né, depois que o Senhor está com Pedro, em relação a toda a obra do Senhor, nós temos a garantia de que quem estava vendo aquilo ali é o que passou essa informação, que é o apóstolo Pedro. Mas um ponto ainda mais importante, meus irmãos, está relacionado a uma característica muito peculiar do Evangelho de Marcos. O Evangelho segundo Marcos, ele apresenta a fraqueza, ele expõe a fraqueza e o pecado dos discípulos de forma muito, muito viva. Nós, inclusive, acabamos de ouvir aqui na leitura, né, na liturgia, o relato do apóstolo Pedro fazendo ele sendo iluminado, né, pelo Espírito Santo e fazendo aquela declaração a respeito de quem é Jesus, e logo em seguida sendo repreendido, dizendo: afasta-te de mim, Satanás, porque ele estava ali indo contra a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, em Marcos, nós temos essa expressão muito clara acerca da fraqueza e do crescimento gradual dos apóstolos, nos mostrando o caminho do discipulado ali, nos mostrando um relato que nós devemos lembrar que foi apresentado pelo próprio apóstolo Pedro ao evangelista Marcos, um relato pessoal de Pedro e dos discípulos, falando sobre como nós falhamos em seguir o Senhor Jesus Cristo enquanto nós não entendemos verdadeiramente quem é o Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós não entendemos quem é o Senhor Jesus Cristo e o que Ele fez e faz, nós não temos como segui-lo de forma verdadeira, de forma mais contundente, né? E eu falo isso, meus irmãos, porque o Evangelho é o anúncio de quem é o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é o anúncio de que aqueles que estavam perdidos agora têm salvação. E essa salvação é por meio do Senhor Jesus Cristo, da pessoa e da obra dele. E é essencial que nós entendamos isso. É essencial que nós nos lembremos disso, como o apóstolo Pedro fala lá na sua segunda epístola, capítulo 1. Sem entender, sem crer em Jesus e em sua obra, sem esse alicerce, meus irmãos, a nossa caminhada ela não se sustenta. A nossa vida não se sustenta. Sem Cristo, meus irmãos, não existe arrependimento. Só existe remorso. Sem Cristo não existe santidade. Só existe legalismo. Sem Cristo não existe discipulado ou comunhão com a igreja. Só existe consumismo. Todo crente precisa conhecer mais a Cristo. Precisa experimentar continuamente um relacionamento com Cristo. Os irmãos devem lembrar lá de Filipenses capítulo 3, quando o apóstolo Paulo fala que ele considerou tudo como perda. Ele traz um currículo enorme antes disso, né? Considerou tudo como perda para conhecer mais a Cristo. E nós vimos que aquele conhecer que o apóstolo Paulo fala ali não era apenas um conhecer intelectual. Era um conhecer de experimentar mais de Cristo, de ter comunhão com Ele. Ele até deixa isso bem claro, né? Comunhão com Ele na sua morte.
Esse, meus irmãos, é o nosso objetivo. Conhecer mais ao Senhor Jesus Cristo. Por conhecer mais a Cristo, é que nós veremos qual é a nossa fome e a nossa sede. Nós temos visto isso na série A Fome e a Sede dos Filhos do Reino. Né? Por conhecer a Cristo, é que a sua fome e a sua sede serão diferentes da fome e da sede dos filhos desse mundo. Por conhecer mais a Cristo, é que os crentes amam mais a palavra de Deus e buscam mais conhecer a sua palavra e aplicar essa palavra à sua vida. Por conhecer mais a Cristo, é que nós oramos, confiando que o Senhor nos escuta, confiando que Ele intercede por nós, confiando que mesmo quando nós não sabemos o que falar diante do Senhor, Ele intercede por nós, o Santo Espírito de Deus intercede por nós. O segundo ponto é a ocasião em que esse evangelho foi escrito. Ou seja, para quem ele foi escrito, quando foi escrito e sob quais circunstâncias aqueles que receberam esse evangelho, né, eles estavam. Existe um consenso, meus irmãos, de que esse evangelho, diferente por exemplo, do evangelho segundo Mateus, esse evangelho foi escrito para gentios e mais especificamente para a igreja em Roma, para a igreja que estava sofrendo perseguição em Roma. E existe esse consenso por conta das próprias características internas do evangelho. Por exemplo, o evangelista Marcos, ele traduz muitas expressões do aramaico, ele explica muitos costumes judeus, né, para que o seu público pudesse entender o seu ponto ali, o que ele estava querendo mostrar. E talvez o argumento mais conclusivo é que o evangelista Marcos ele usa muitas expressões latinas ou latinizadas, né? Aqueles que estudam, que fazem o estudo do evangelho como um todo, eles apresentam isso. Existem muitas expressões em latim ali, e isso, meus irmãos, só fortalece essa ideia de que foi escrito para romanos. E por que é importante definir isso? Por que é importante saber para quem foi escrito? Porque quando nós juntamos esse conhecimento de que o evangelho segundo Marcos foi escrito para um público romano, gentil, com uma ideia de quando ele foi escrito, nós entendemos o porquê ele foi escrito. Nós entendemos qual era a intenção do evangelista Marcos. E então nós podemos aplicar essa intenção também para nós. Em relação à data, meus irmãos, nós temos algo muito mais difícil de estabelecer aqui. Porque a data, não existe um consenso geral. Mas a maioria dos estudiosos colocam a data de escrita entre 40 e 70, né, depois de Cristo. A maioria destes, né, a posição mais aceita é que o Evangelho segundo Marcos foi escrito, ou pelo menos foi finalizado, né, foi distribuído por volta da metade da década de 60, mais ou menos ali entre 64 e 65. Por que é isso importante? Às vezes eu fico falando sobre esses dados aqui, por que é isso importante, meus irmãos? Porque nessa época, a cidade, Roma, estava passando por estava oferecendo, na verdade, uma grande perseguição aos cristãos. Foi mais ou menos nessa época que teve um grande incêndio em Roma e que o imperador, na época, o imperador Nero, ele atribuiu esse crime, esse incêndio aos cristãos. E aí desenrolou uma grande perseguição aos cristãos. Foi nesse período, inclusive, que morreram Pedro e Paulo. Uma grande perseguição estava ocorrendo ali para com a igreja. Então, se nós entendermos isso, que o Evangelho segundo Marcos foi escrito nesse período de grande perseguição e que ele foi escrito para os romanos, para os cristãos romanos que estavam sendo perseguidos, nós vamos conseguir, então, entender por que a grande parte desse Evangelho fala sobre o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Metade dele, meus irmãos, trata da última semana do Senhor Jesus Cristo. E dessa metade, a metade dessa metade, né, um quarto do Evangelho, trata dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. Então aqui, meus irmãos, ao que parece, Marcos escreveu esse Evangelho para ensinar e para lembrar a essa igreja em Roma, que estava sofrendo perseguição, que estava sob sofrimento. Marcos queria lembrar que mesmo nessas circunstâncias, eles deveriam
se alegrar com as boas novas que haviam recebido. As boas novas de que Jesus, o Filho do Homem, Jesus Cristo, o Messias, veio ao mundo. E este é o Filho de Deus que veio para trazer salvação ao seu povo. Essa era a mensagem que o evangelista Marcos queria trazer a essa igreja em sofrimento, para que eles se mantessem firmes, perseverando, esperançosos em meio a toda essa perseguição e a todo esse sofrimento. E, obviamente, meus irmãos, isso também se aplica a todos nós. Em meio às lutas que nós travamos todos os dias com os nossos inimigos, e os nossos inimigos são o mundo, Satanás e a carne e nós mesmos. E essa é uma grande luta que nós travamos diariamente, meus irmãos. Em meio a essa luta, em meio aos sofrimentos dessas lutas, nós devemos nos lembrar constantemente quem é o nosso Redentor. Quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele venceu por nós. Ele consumou o plano de salvação do Senhor Deus. Ele venceu e nós venceremos com Ele. A nossa força está no Senhor Jesus Cristo, aquele que veio para servir e para dar sua vida por muitos, como nós encontramos no capítulo 10 de Marcos. A nossa esperança está nele. Isso nós devemos nos lembrar constantemente. O terceiro ponto, meus irmãos, está relacionado à estrutura e às características do Evangelho segundo Marcos. O Evangelho de Marcos, meus irmãos, ele possui características importantes a serem percebidas e são distintivas e que nos ajudam demais a entender a relação, a entender o contexto e a entender qual é o objetivo do evangelista Marcos em cada um das cenas que ele monta para nós. Eu vou ressaltar 3 dessas características, meus irmãos. A ação que nós vemos em Marcos, a narrativa que nós vemos em Marcos e o segredo messiânico que nós vemos em Marcos. Obviamente, essas 3 características se relacionam e se complementam para que a gente possa entender a estrutura de Marcos. A primeira é a ação em Marcos. O evangelho de Marcos, meus irmãos, é um evangelho de ação. Nós vemos que o evangelista Marcos aqui, ele já inicia no versículo 1, né? Capítulo 1, versículo 1, ele já inicia apresentando o propósito dele com esse evangelho. Ele não guarda aqui nenhum segredo em relação ao que ele vai apresentar. No versículo 1 ele já diz, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui, meus irmãos, ele já traz tudo aquilo, resumindo, tudo aquilo que ele vai apresentar por meio dessas narrativas. Jesus, o evangelho, as boas novas, né? A proclamação das boas notícias a respeito de Jesus, homem, Filho do homem, Cristo, o Messias, aquele que era esperado e que foi ungido para concluir, para executar uma missão, uma obra, e o Filho de Deus, que é Deus, que somente sendo Deus e somente sendo homem poderia cumprir essa obra. E logo no versículo 9, nós vemos que o Senhor Jesus aparece, e ele aparece, e a partir desse momento ele não para mais. Ele está sempre em movimento, sempre servindo, sempre fazendo a obra do Pai. E não é à toa, meus irmãos, que as palavras logo, imediatamente, no mesmo instante, que são, na verdade, a tradução de uma mesma palavra que Marcos usa, elas são palavras constantes que nós encontramos aqui no Evangelho. Por exemplo, só no capítulo 1, ela aparece mais de 40 vezes nesse Evangelho. Mas só no capítulo 1, versículos 10, 12 e 18, nós encontramos essa expressão, dando essa ideia de movimento, de algo que é imediato, né? Por exemplo, vamos ler os versículos 10, 12 e 18. No versículo 10, Marcos escreve assim, logo ao sair da água, ou seja, logo que foi batizado, imediatamente, logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. No versículo 12, ele fala, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Logo após esse batismo, o Espírito o impeliu para o deserto. E no versículo 18, algo que é interessante, porque agora não se aplica ao Senhor Jesus Cristo, mas aos seus discípulos,
nós encontramos o seguinte: então eles deixaram imediatamente, é a mesma palavra, deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Imediatamente os discípulos seguiram ao Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus agindo, e não há como não perceber ou ficar indiferente a essa ação dele. Como eu já comentei, diferentes grupos o encontram e reagem a ele. Discípulos imediatamente o seguem, largam tudo e o seguem. Escribas e fariseus imediatamente o odeiam e planejam a sua morte. Marcos faz questão de colocar as cenas aqui, não de forma cronológica, mas de forma a que nós entendamos a mensagem dele aqui. E logo no capítulo 3, nós encontramos a morte do Senhor Jesus Cristo sendo tramada pelos seus inimigos. Então, imediatamente, ao encontrarem com Jesus, eles o odeiam e querem matá-lo. Não dá, meus irmãos. E essa é uma mensagem que fica muito clara e é muito importante nós atentarmos para isso. Não dá para ficar em cima do muro diante da revelação do Senhor Jesus Cristo. Não dá. O Filho de Deus se fez homem e mostrou toda a sua autoridade, como nós vemos do capítulo 1 ao capítulo 8. Toda a sua autoridade de Deus, onde natureza se submetia, onde doenças, sejam quais forem, físicas, doenças mentais e doenças e possessões demoníacas, os demônios se submetiam. Ele afirmou e mostrou claramente a sua autoridade. E logo em seguida, ele utiliza essa autoridade para servir e não para ser servido. Para dar a sua vida em resgate de muitos, como nós vemos lá em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Como permanecer inerte ao Senhor Jesus Cristo? Como, meus irmãos, nós podemos, tendo recebido essa revelação, como é possível que nós comecemos então a pesar prós e contras? Não, se eu seguir a Cristo, eu tenho essa vantagem, mas por outro lado eu vou ter essas desvantagens. Como fazer isso? Como nós podemos receber essa revelação e colocar de repente um pé no freio e dizer, não, vamos devagar. Vamos devagar porque é melhor ir com calma, vai que eu me arrependo. Como? O Evangelho demanda ação, meus irmãos. Nós vimos isso em diferentes formas, em várias pregações aqui. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Nós vimos lá, os irmãos, por favor, abram. Nós vimos esse texto, nós refletimos sobre ele. 2 Pedro, capítulo 1, versículos dos 5 ao 7. 2 Pedro 1, do versículo 5 ao 7, o apóstolo Pedro diz, por isso mesmo, e se os irmãos lembram, esse por isso mesmo está relacionado àquilo que nós recebemos em Cristo. A capacitação que o Senhor nos dá para que nós possamos viver a vida cristã e crescer na vida cristã. Então, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. O Evangelho demanda ação, meus irmãos. Você jamais poderá achar que você pode vir a essa igreja, ouvir o Evangelho e quando sair por essa porta você desligar uma chave e não pensar biblicamente. Isso não existe. Você não pode, de qualquer forma, imaginar que você conseguirá manter uma vida cristã somente nos momentos em que você se encontra aqui. O Evangelho demanda ação. E a forma como nós agimos diante do Evangelho revela quem nós somos. Outra característica de Marcos é quanto à sua forma literária, como a forma como ele descreve aqui. O evangelista Marcos ele não faz muitas exortações, ele não deixa de forma
explícita alguns temas teológicos, como as epístolas fazem muito bem, né? As epístolas são a aplicação da mensagem do Evangelho e um resumo ali já nos trazem os temas muito bem resumidos, mas o Evangelho segundo Marcos não faz isso. Nós temos aqui, como eu já comentei, uma narrativa dos eventos que mostram as boas novas de Cristo. Nós temos cenas que são cuidadosamente escolhidas e montadas por Marcos, pela supervisão do Espírito Santo, para que nós entendamos quem é Jesus Cristo. O Messias que tem autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos, para ensinar com a autoridade de Deus, e que logo em seguida diz que veio para servir e para morrer para o resgate de muitos. É interessante perceber isso, que esses ensinos não são explícitos. Nós teremos, meus irmãos, que adentrar as cenas que são formadas aqui nessa narrativa. Visualizar, olhando pelos olhos de Pedro, o que ele via e entender ali a mensagem do Evangelho. A proposta de Marcos é que você veja ao Senhor Jesus Cristo, reflita sobre quem Ele é, sobre a sua obra, e se pergunte qual é o significado da vida dessa vida de Cristo, da vida do Senhor Jesus Cristo. Ele que veio, rompeu a história e veio. Qual o significado da vida dele em relação à minha vida? Porque se não tem significado nenhum mesmo. Aquele que não consegue ver esse significado não consegue ver nada, na verdade. E aí eu faço uma dica para os irmãos. Se os irmãos puderem adicionar em seus devocionais o Evangelho segundo Marcos, principalmente por essa questão das cenas que são formadas, né? Da narrativa que é feita. Se os irmãos puderem ir lendo o Evangelho de Marcos ao longo dessa série, vai ser muito mais proveitoso para todos nós. Então, se os irmãos puderem, adicionem aí, vão lendo e fazendo perguntas às cenas. O que eu estou vendo aqui? O que está acontecendo aqui? Por que isso, né? Assim, nosso aproveitamento vai ser muito melhor. E a última característica que eu trago aqui a respeito de Marcos, meus irmãos, é o segredo messiânico. Essa é uma característica muito interessante a respeito desse evangelho. Na primeira metade, até o capítulo 9, versículo 9, nós vemos o Senhor Jesus Cristo ordenando frequentemente que as pessoas que são curadas por Ele, que as pessoas que observam aquelas curas, que os discípulos e até os demônios se silenciem a respeito de quem é o Senhor Jesus Cristo e daqueles sinais. Nós encontramos isso em Marcos 1, 25, por exemplo, né, quando ele cura, quando ele expulsa um demônio e diz que ele se cale. Nós encontramos isso no versículo 34, em uma cura que ele realiza. E assim até o capítulo 9, versículo 9, o Senhor Jesus Cristo vai ordenando que estes que são curados, né, ou que os demônios se calem. Alguns estudiosos, meus irmãos, eles apresentam motivos para isso. E talvez a justificativa mais provável, né, que aceita é que Marcos ele introduz esse tema do segredo messiânico para ensinar que até a cruz, até o momento em que a cruz é apresentada, o Senhor Jesus Cristo não poderia ser conhecido corretamente por quem Ele é. E é interessante, foi por isso que eu pedi ao pastor para ler esse texto que nós lemos hoje, capítulo 8, do versículo 27 até o 38, porque nós vemos exatamente o centro do Evangelho de Marcos ali. Nós vemos finalizando a narrativa dos milagres e da demonstração de autoridade do Senhor Jesus Cristo, e então ele pergunta aos discípulos quem eles dizem que ele é, e eles recebem ali uma iluminação do Espírito Santo e dizem: Tu és o Messias, o Filho de Deus, só que eles ainda não entenderam o que significa ser o Messias. E só então o Senhor Jesus Cristo começa a falar sobre o Messias, que é também o servo sofredor. Aquele que sofrerá e que entregará a sua vida para o resgate de muitos. O apóstolo Pedro
confessa que Jesus é o Messias. Mas é a partir dali, meus irmãos, se os irmãos vão perceber ao longo dessa série que nós temos basicamente 3 cenas no Evangelho de Marcos. A primeira cena mostrando essa autoridade de Jesus, quem é Jesus, o Filho de Deus. A última cena como mostrando esse servo sofredor que vai ali entregar a sua vida em Jerusalém. E a parte central é o caminho que vai da Galileia até Jerusalém, mostrando, e o Senhor Jesus vai ensinando nesse caminho, que Ele é o Messias, mas o que realmente significa, naquele momento, essa expressão, ser o Messias. E ensina também o que significa ser um discípulo. Qual é o custo do discipulado, o custo de seguir o Messias. Eu gostaria de ler uma citação de James Edwards, é um comentarista de Marcos. Ele diz assim, meus irmãos: só na cruz é que Jesus pode ser conhecido corretamente. Não apenas como um grande mestre da moral, ou como a pessoa mais nobre que já viveu na face da terra, nem tampouco como um operador de milagres, ou como uma resposta a essa ou aquela questão angustiante do mundo. Jesus na cruz é revelado como o Filho sofredor de Deus, cuja rejeição, sofrimento e morte revelam o triunfo de Deus. Quem é Jesus Cristo, meus irmãos? Quem é esse Filho de Deus? Se você não consegue entender a importância dessa pergunta para a sua vida, você está em apuros. Será que para você, né, você encontra a resposta para essa pergunta achando que Jesus é aquele que você usa para aliviar a sua consciência? Será que Jesus é aquele que você vê da forma como você quer que Ele seja? O Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Entender quem Ele é, da forma como Ele revelou, é essencial para a nossa caminhada cristã. É essencial para entendermos o que significa seguir a Ele. Porque seguir ao Senhor Jesus Cristo não é seguir da forma como você bem entende. Seguir ao Senhor Jesus Cristo não é da forma que dá para você seguir. Porque se passar desse limite, aí eu não vou mais conseguir seguir ao Senhor Jesus Cristo. Não. O Senhor Jesus Cristo deixa muito claro qual é o custo de seguir a Ele. Que o Senhor nos abençoe ao longo dessa série, meus irmãos. Peço que os irmãos orem por isso. Que nós possamos refletir em cada um desses textos que nós veremos em Marcos. Quem é Jesus, Cristo, Filho de Deus, e como nós seguimos a Ele. Vamos orar. Santo Deus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo enorme privilégio que nós temos de nos reunir aqui para cultuar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela revelação que nos foi dada acerca do nosso Redentor, aquele que veio a este mundo, aquele que é totalmente homem, totalmente Deus, aquele que com todo o poder e autoridade se humilhou e se entregou para a salvação de muitos, estes que não mereciam, que nada tinham a oferecer em troca, mas pelo teu amor, pela tua graça, o Senhor resgatou. Que o Senhor nos abençoe para que possamos conhecer mais ao Senhor, não com um conhecimento superficial, simplesmente intelectual, mas que nós conheçamos o Senhor Jesus Cristo, nos relacionando com Ele, tendo experiência com Ele, sendo conformados a Ele na sua morte, confiando que um dia ressuscitaremos com Ele. Abençoa a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém.